pessoas em situação de emergência e vistos estudantis. Esses casos continuam sendo prioritários. De acordo com o chefe da seção consular da embaixada, Antônio Agnoni, um número significativo de vagas para entrevistas, incluindo datas para este ano, já foram disponibilizadas. Além de completamente imunizados contra a Covid-19, os viajantes precisam apresentar o comprovante de vacinação. A dose final deve ter sido administrada ao menos 2 semanas antes do embarque para os Estados Unidos. No caso de crianças e adolescentes até 17 anos, não é necessário apresentar o comprovante de vacinação, mas um teste negativo para a Covid realizado no mesmo período que os responsáveis. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Alô Bandeirantes, 11 horas 33 minutos. Grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e também Facebook. Estamos iniciando mais uma edição do Nossa Área. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Estaremos juntos até 12:30, atualizando informações do time do seu coração. E o primeiro destaque é do Guarani, que saiu na bronca com a arbitragem em Goiânia. O destaque do Bugre com você, Marcos Luiz. Oi, Júlio, e com razão, né, Júlio? Porque o gol do Guarani legítimo e o gol da equipe adversária do Vila irregular. Então, por isso, a reclamação da comissão técnica, da diretoria e a frustração do torcedor. Jogos para cardíaco. Foi contra o Vasco e foi contra o Vila. Agora tem o Brasil em Pelotas, nesta quarta-feira. Índio volta, mas Daniel Cerqueira, auxiliar, foi expulso e desfalcará o Guarani, Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todos que acompanham nossa área. Foi difícil, foi suado, mas a Ponte Preta conquistou uma vitória importantíssima ontem em cima do CRB no estádio Moisés Lucarelli. 1-0, Leonaldi marcou o gol da vitória. A primeira, com a presença do torcedor nas arquibancadas do Majestoso. Com a vitória, a Ponte chega aos 42 pontos e abre 4 de vantagem do Londrina. Na quinta-feira tem mais uma decisão no Majestoso. O líder Botafogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Carlos Henrique, o bate pesado, chegando com a opinião aqui do Nossa Área. Um abraço pra você, CH, tudo bem? Tudo bem, Júlio, bom dia a todos. Poderia ou deveria ser um final de semana para o futebol de Campinas perfeito. A Ponte venceu, mas o Guarani foi muito prejudicado. E futebolisticamente falando, foi roubado. O segundo gol do Vila estava em impedimento e o gol do Lucão, que daria a vitória, dá muito para discutir. Eu fiquei com a impressão, não certeza, que o lance estava completamente legal. De qualquer maneira, o VAR não funcionou. E virou uma tremenda bagunça, né? E a arbitragem, quando não tem o VAR, fica insegura. Aliás, ela já é insegura. O Guarani foi prejudicado, Júlio. A gente vai falar muito sobre a arbitragem, sobre os times de Campinas e a rodada, o impacto da rodada. Os times de Campinas somando pontos e ainda vivos nos seus objetivos. Trabalhos técnicos do Nossa Área desta segunda-feira com Leandro Renato e Lucas Pessoa. É o timaço técnico de Gil Kleber. Comando de esportes da Bandeirantes de Carlos Batista, direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Agora são 11 horas e 36 minutos. Bandeirantes. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra.
Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Vamos lá com informações do Guarani, muita coisa para falar. Claro que a gente não vai passar sem comentar o tema arbitragem, que foi talvez o principal tema após a partida, muitas reclamações. E a diretoria, a comissão técnica, jogadores do Guarani reclamando muito nas redes sociais, né, Marquinhos? Eu sei que você acompanha também, estava dando uma olhada aqui nas redes sociais dos jogadores. É uma passadinha. Não deu para ser rápida, né? Não deu para ser uma passada de olhos porque tem muito comentário. Mas os jogadores do Guarani se manifestando através das redes e usando o desabafo do Michel Alves para externar toda a insatisfação com a arbitragem ontem do Diego, né? Diego Silva, árbitro gaúcho, e também da Bandeira, vou até depois pegar o nome dela, acho que é Maísa. Mas acho que é isso mesmo, Júlio. Vou até puxar o nome inteiro aqui, né, porque o Daniel, o Michel Alves, aliás, né, Marquinhos, ele fez ali uma declaração forte, dizendo que ela assumiu. A gente não ouviu isso, né? São as palavras dele, né? Exatamente. O Michel Alves disse isso, no momento ali de irritação, inclusive, não sei se ele entendeu errado e tal, mas ele disse que a Bandeira Maísa Mastella Moreira tinha admitido que ela errou, que seria punida, estava arrependida, coisa e tal, mas o Guarani sai de Goiânia com um empate, com a sensação que poderia ter virado o jogo. Júlio, e aí o sentimento de frustração, né, por parte do torcedor, por parte daqueles que compareceram lá em Goiânia. Aliás, a gente declarou isso na transmissão, né, Júlio? Você flagrou no momento em que a Bandeira impugnou o lance do Guarani no gol do Lucão, tomou banho de cerveja, essa coisa toda. Então o Guarani também tem que ficar atento nessa situação no que se refere ao comportamento da torcida. Claro que o torcedor é movido pela paixão, não tem como você segurar às vezes, mas tem que tomar cuidado para que o Guarani não seja prejudicado também na sequência da competição. Agora, que o Guarani foi prejudicado na partida de ontem, eu não tenho dúvidas. Mas para a gente repercutir um pouco mais, nada melhor do que a palavra do técnico Daniel Paulista. Eu acho que nós fomos informados na hora do início da partida que o VAR não estaria funcionando. Em nenhum momento foi nos comunicado que a partida não teria essa ferramenta que é tão importante. E nesse momento, no momento onde todas as equipes têm o VAR à sua disposição, nós tivemos uma arbitragem que infelizmente comprometeu o resultado da partida. Um gol irregular do Vila Nova, um gol mal anulado da equipe do Guarani, que daria a vitória ao Guarani. E isso, com certeza, traz um desequilíbrio para a competição, haja vista o prejuízo que o Guarani possa ter lá na frente. Tomara que eu esteja enganado, mas haja vista, já pensou se o Guarani não conseguiu acesso por causa de um ponto, que talvez esse ponto possa ter ficado pelo caminho, estritamente, pontualmente nessa partida, como tivemos aqui hoje. É um fato que nós lamentaremos, mas da minha parte, como comandante técnico, vou dar moral para a minha equipe, para os meus atletas, principalmente pela postura, pelo comprometimento que essa equipe tem tendo durante toda a competição. Mais uma partida difícil, Vila Nova se portou muito bem e o Guarani fez um segundo tempo extremamente positivo. Saiu de uma dificuldade extrema contra um time jogando bem, conseguiu se encontrar no jogo, fazer o seu melhor,
dominou o segundo tempo, empatou o jogo, virou a partida, mas infelizmente hoje a arbitragem foi determinante para que a gente não saísse daqui com os 3 pontos conquistados e a vaga dentro do G4 para essa reta final da competição. Então vamos seguir, focar agora no jogo do Brasil. O Guarani tem sua direção, tem as pessoas competentes para falar mais sobre isso, mas da minha parte agora o foco vai ser a parte técnica, aquilo que a gente tem que melhorar, aquilo que a gente tem que evoluir, aquilo que a gente tem que administrar para que o jogo do Brasil a gente faça um jogo mais constante e sem os erros da arbitragem possa sair com a vitória lá de Pelotas. Daniel, o que doeu mais? O gol irregular do Vila ou o gol anulado do Guarani? Bom, eu acho que o sentimento que a gente sai daqui hoje é um sentimento de revolta, né, pelo que aconteceu, né, pelos erros da arbitragem que foram determinantes para que o Guarani não saísse daqui hoje com o resultado positivo, mesmo reconhecendo que tivemos dificuldades dentro do jogo. Um primeiro tempo onde a equipe não se portou bem, um primeiro tempo onde a equipe não teve a atitude que gostaríamos, tanto ofensivamente quanto defensiva, foi muito passiva durante o jogo. E no segundo tempo, onde a equipe voltou completamente diferente, voltando a ser o Guarani que fez aí a competição que vem fazendo, o Guarani que briga pelo acesso, né, que mesmo sofrendo um gol logo no primeiro lance do segundo tempo, não se abateu, pelo contrário, procurou fazer o seu jogo, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, mas infelizmente hoje com uma arbitragem desastrosa, acho que seria até um adjetivo a palavra desastrosa para essa arbitragem hoje, num jogo que envolvia tanto para a equipe do Guarani, e a arbitragem foi determinante hoje para que a gente não saísse daqui com o resultado. Eu não costumo comentar a arbitragem, passei as 34 rodadas mesmo com erros, em alguns momentos acertos, não falando sobre a arbitragem, mas eu acho que hoje, mediante tudo que aconteceu aqui, a expulsão do Daniel Cerqueira, que foi um equívoco do quarto árbitro, que entendeu tudo errado, né? Daniel Paulista falou das principais dificuldades da equipe. Bom, as dificuldades foram dificuldades do jogo. Acho que a equipe fez um primeiro tempo abaixo do que o Guarani costuma se apresentar, em todos os aspectos, né? Tanto defensivo quanto ofensivo. Foi uma equipe passiva, que aceitou muito o jogo do adversário, que fez um bom primeiro tempo de bastante intensidade, e nós tivemos muita dificuldade nesse primeiro tempo. Talvez alguns atletas sentiram o desgaste do pouco tempo e a descarga psicológica que foi a partida contra o Vasco, e isso talvez tenha influenciado neste primeiro tempo. Mas no segundo tempo a equipe voltou com uma postura diferente, com a atitude que é de costume, procurando fazer o seu jogo. As alterações dos atletas entraram muito bem dentro da partida, mostra que todos os atletas têm um entendimento da maneira como a equipe joga, e isso fez a diferença. A equipe não sentiu, pelo contrário, melhorou, fez um grande segundo tempo em todos os aspectos, fez o primeiro gol, fez o segundo, virou a partida, mas infelizmente hoje a arbitragem, como eu disse na primeira pergunta, né, foi no mínimo desastrosa, comprometeu demais todo o rendimento da equipe, todo um resultado, e poderíamos ter com certeza saído daqui com uma vitória, mais uma vitória, que melhoraria ainda mais a nossa pontuação dentro da classificação, estaria valendo uma vaga no G4, e olha o prejuízo que o Guarani teve nessa partida de hoje com os erros da arbitragem. Outro ponto a salientar, que ficamos sabendo somente na hora do apito inicial, que o árbitro, o trio de arbitragem nos passou que a atuação do VAR estaria comprometida. Então, assim, são muitos erros que aconteceram hoje aqui, que foram determinantes, infelizmente, para que o Guarani não saísse com o resultado, pela postura que a equipe teve no segundo tempo, que foi extremamente elogiável, conseguiu virar um jogo extremamente difícil, fazer um segundo tempo muito bom, e que a gente tem que seguir caminhando agora, sair daqui fortalecido com todos esses erros, para que a gente canalize toda a nossa raiva, a nossa frustração para o jogo contra o Brasil, para que a gente possa fazer novamente uma boa partida e levar um resultado para Campinas, para dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, em 2 jogos seguidos,
buscar novamente resultados positivos. Falou da subida de produção de alguns jogadores que entram no decorrer da partida, nos casos de Pablo e também de Lucão do Break. Bom, o critério de avaliação ele é diário, né? Em treinamentos, em jogos. Eu tenho me portado muito satisfeito com todos os atletas que nós temos à disposição. Trabalhamos todos esses atletas de uma maneira igual. Haja visto que, além do rendimento dos atletas que entram, tem sido satisfatório, os atletas têm cumprido as suas funções táticas de uma maneira muito satisfatória. E isso mostra o trabalho que é feito de toda a comissão técnica, de diariamente insistir na maneira como a equipe joga. E nós costumamos avaliar isso diariamente nos jogos. É lógico que o rendimento é determinante para a escolha dos atletas. Agora, existem outros fatores que também são avaliados, né? Entrar durante a partida, geralmente você pega um adversário também já mais desgastado. Há alguns fatores que têm que ser avaliados, não somente um jogo, a sequência de jogos, desgaste físico. São situações todas que nós levamos em consideração, mas de uma maneira geral, a equipe tem se portado bem. Nós não podemos esquecer dos jogos recentes que nós fizemos e a equipe se portou bem também no primeiro tempo, né, com a equipe que iniciou. Haja vista a última partida contra o Vasco. E quem tem entrado tem também correspondido. Essa briga é sadia e eu acho que quem ganha com isso é o Guarani, que faz o que o Guarani esteja fazendo, essa campanha, né, brigando pelo acesso, e vamos continuar dessa forma a todo momento, até onde nós tivermos força ou até onde nos deixarmos. A gente tentar buscar uma dessas 4 vagas. Perguntado se após a entrada de Andrigo, o Guarani teve um futebol diferente, o treinador respondeu: Olha, eu não costumo analisar uma atuação individual. Eu acho que o segundo tempo como um todo a equipe cresceu muito. Como eu disse, não só o Andrigo, mas todas as alterações hoje surtiram um efeito extremamente positivo na equipe. Né? A equipe cresceu de rendimento, tanto no aspecto físico, no aspecto emocional também. Haja visto que tomou um segundo gol logo no primeiro lance do segundo tempo, mas mesmo assim não se abateu. Foi para cima, jogou o seu futebol como é de costume, empatou a partida, virou a partida, mas infelizmente hoje não nos deixaram sair daqui com resultado positivo. O estádio do Oba, em Goiânia, é um estádio diferente. Sobre este assunto, a palavra do treinador. Não, acho que a dimensão do campo ela é igual, né? É padrão. Ou aqui, a arquibancada somente que fica mais próximo. Acho que o gramado também se apresentava em boas condições. Talvez não as ideais, mas não vejo o gramado como teria apresentado algum problema para a equipe, e seguimos trabalhando. Um sentimento de indignação por parte do técnico Daniel Paulista. Olha, sentimento decepcionado, né, com o que aconteceu, porque trabalhamos duro durante toda a competição para chegar nesse momento, uma partida que valia a entrada no G4, né, a consolidação talvez de um trabalho faltando apenas 4 jogos, e infelizmente hoje uma arbitragem que foi pelo menos despreparada para a partida, não nos deixou sairmos daqui com a vitória. Reconhecemos, lógico, do aspecto tático o primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo muito bom, totalmente superior. Buscamos a virada, fizemos o gol legítimo, tomamos um segundo gol irregular, também que precisa ser dito. Não é só o gol da vitória que nos foi tirado, mas o segundo gol do adversário também irregular dentro da partida. Mas infelizmente, né, num jogo como esse que valia tanto, principalmente para o Guarani, nós tivemos uma arbitragem que infelizmente foi decepcionante, vamos dizer assim, a partida de... Bem, Júlio, a palavra, portanto, aí do técnico Daniel Paulista, né? Acho que mostrou toda a indignação, né, da torcida, comissão técnica, jogadores, mas também diz que não dá para ficar lamentando. Tem já o Brasil e Pelotas nesta quarta-feira lá em Pelotas. Júlio. Aqui algumas mensagens eu vou passar para o CH, o Adriano Gomes, sempre aqui o Adrianão participando. Tá dizendo que o Guarani vai subir contra tudo e contra todos, e que o grande problema é que os clubes, inclusive o Guarani, na reunião com a CBF, concordaram que na falta do VAR ou algum problema técnico, o juiz do campo teria força na decisão. Isso é verdade, né? Isso foi acordado no Conselho Técnico.
Se não fossem os erros da arbitragem, o Lucão seria o melhor em campo da partida, o craque do jogo, entrou com muita vontade. Luiz Anselmo, o Lucão foi muito bem ontem, muito bem mesmo. Foi mesmo. Boa tarde, Júlio. Não cabe uma anulação da partida diante de tantos erros, o Exaú pergunta. Infelizmente para o Guarani não, né? Infelizmente para o Guarani não. Exatamente o que você falou, a decisão do árbitro ela é soberana, né, Júlio? Exatamente, o VAR, os clubes estavam cientes e isso poderia... O não funcionamento do VAR em Goiânia tem sido recorrente e a CBF e os clubes concordam com isso, né? O Guarani poderia ter se manifestado antes da partida, sem o VAR eu não entro em campo. E aí gerar uma outra situação, mas os clubes concordaram, esse é o grande problema. Então, anulação da partida não. O grande ponto é que o Guarani foi muito prejudicado. O Clélio, de Guaxupé, Minas Gerais, o Daniel deveria fazer uma troca no jogo contra o Brasil. O Andrigo no lugar do Regis e o Pablo no lugar do Júlio César. O Alanzinho é jogador do segundo tempo. O Regis tem que sair do time, só toca de lado. Robson Oliveira, que estava olhando algumas estatísticas do Regis, ele tem média de 45 passes por jogo, CH. Contra o Vasco e contra a equipe do Vila, ele deu 22 na quinta-feira e 15 passes ontem. O Regis tem ficado muito sumido no jogo, o Andrigo mudou a partida. Queria que você falasse mais uma vez também da questão da arbitragem. Guarani empata com o Vila 2-2, diminui a diferença para o G4, mas poderia estar neste momento entre os 4 primeiros, CH. Bom, sobre o Regis, a análise é um pouco mais profunda, ela não é tão simplista assim não. Porque ele pegou, por que ele pegou pouco na bola? Essa é a análise correta. E eu tenho um pouco da explicação, ou o meu ponto de vista, que não é a verdade. É o meu ponto de vista apenas. Nessa última partida, o time estava a 35 por hora, tinha que estar a 100 por hora. Time muito lento, errando muito, jogadores sem mobilidade, inclusive o seu Regis. Então o problema já estava na origem, na maneira que o Vila Nova marcou o Guarani, como o time saiu com a bola dominada, não é? A falta de mobilidade do Andrade, do Bruno Silva e dos laterais. Então é um pouco mais profunda, mas eu concordo com o ouvinte que o Regis não está bem. Bom, eu vou dar uma sugestão aqui, porque eu não dou conselho para ninguém. O Guarani tem que encerrar essa reclamação sobre a arbitragem hoje. Reclama pra caramba e tem que reclamar, porque o Guarani, na linguagem futebolística, foi roubado. Eu tenho convicção do que eu vou falar. O segundo gol do Vila Nova, o Cleiton, número 9, quando ele faz o passe para trás para o Alisson, acho que é esse o nome do menino que fez o gol, isso, o segundo. Isso mesmo. Não é? Ele estava um corpo à frente do Bruno Silva e da zaga do Guarani. Isso foi escandaloso, o segundo gol do Vila Nova. O gol em pauta do Lucão, que gerou toda essa confusão, eu não tenho convicção pela imagem que eu vi, mas eu fiquei com a impressão, não certeza. O segundo gol do Vila eu tenho certeza absoluta. Isso sou eu. O gol do Lucão, o terceiro, não é, que daria a vitória para o Guarani, eu fiquei com a impressão que tinha condição normal, mas não tenho certeza. De qualquer maneira, sobre o VAR, o ouvinte também está correto, não é? Deu problema do VAR, tem gente, anula a partida por causa disso. O Guarani concordou com os outros 19 times que, caso houvesse qualquer tipo de problema, o jogo transcorreria normalmente. Nós, por exemplo, ficamos sabendo de que o VAR não estava funcionando no segundo tempo, quando saiu o gol do Vila Nova. O segundo. Ninguém tinha informação. Não tinha informação na internet, não tinha lugar nenhum, não é? Então, com certeza, eles foram dentro do campo avisados sobre isso. E isso acontece. Não deveria acontecer, mas acontece, porque não foi a primeira vez. Já aconteceram 10, 15 vezes, infelizmente, esse absurdo que é não funcionar o equipamento. Porque se o equipamento funciona, o Guarani tinha vencido a partida. Eu não tenho dúvida. Sobre o jogo, o Guarani fez um péssimo primeiro tempo. O Vila Nova mereceu, poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo ou 3. Foi para o intervalo. O Daniel Paulista, que foi muito bem nessa partida, ele arrumou o posicionamento, só não foi melhor porque logo no segundo tempo tomou o gol. Aí até você trazer a equipe de volta no emocional demora, mas ele mexeu corretamente no time. Para mim o Lucão ontem foi o melhor homem em campo. Ele sozinho na frente, ficou do lado daquele sanguinário número 5, zagueiro do Vila Nova, dando trombada, rabo de arraia, e ele conseguiu se sobressair com o rapaz. Fez o gol, uma cabeçada linda no canto direito baixo, numa cobrança de escanteio do Guarani, e merecia ter feito o terceiro gol, para dar a vitória para o Guarani. Foi um pecado de verdade. Agora, se o Guarani ficar
internamente os jogadores têm que deixar isso de lado, porque o campeonato vai continuar e o jogo não vai ser alterado, não vai ser anulado. Tem que focar no jogo contra o Brasil. É isso que importa. Deixa para dirigente, para departamento jurídico resolver o problema na CBF. Não vai dar nada. Infelizmente, porque deveria anular a partida. Porque o Guarani foi garfado de uma maneira escandalosa. Tem que ficar indignado. Agora, o trabalho do Daniel Paulista e da comissão técnica tem que virar a página. Porque se ficar lembrando, revoltado, perde o foco na sequência do campeonato. Agora é esquecer e ir para cima do Brasil. Como essa rodada de novo ajudou o Guarani. Por que no jogo de quinta ou na rodada de meio de semana não pode acontecer o mesmo? Tá todo mundo brigando por alguma coisa. Então tudo tá podendo acontecer. Tudo tá virando o campeonato de ponta cabeça. Não foi outro dia aí que o Coritiba na última rodada aí perdeu o jogo. Um resultado improvável. E essa goleada do Botafogo também, isso aí, é momento emocional. Não é porque o Botafogo é um super time para golear o Vasco, não. É que o Vasco está em frangalhos. Emocionalmente, o treinador é um inventor. Aquela coisa que a gente já discutiu. E sobre o Guarani, o que aconteceu na segunda parte do jogo me deu um recado direto. Direto. Os jogadores, eles levaram para a partida, não é preguiça, mas... por causa do desgaste do jogo do Vasco, eles tentaram administrar o jogo e não conseguiram no primeiro tempo. Aí tomaram uma prensa do Daniel Paulista no intervalo do jogo, o time voltou diferente e algumas peças não reagiram com a prensa. Ele trocou e o time melhorou. E o recado que foi dado para mim, futebolisticamente falando, é que os caras, até que enfim, acordaram. Os caras estão querendo. E estão demonstrando na prática que estão querendo. Agora, oscilação técnica vai acontecer. Quero lembrar que o Guarani não tem uma seleção. O Guarani tem um monte de problemas. Mas diante do cenário geral, é possível de verdade, desde que aconteça concentração, foco, promessa. Dentro do campo tem que chegar e dividir cada bola. Como o time... Parece até, Júlio, que o time ficou tão nervoso e tão revoltado com o gol segundo do Vila Nova, falei isso na transmissão ontem, que os caras ficaram enlouquecidos e começaram a jogar bola. Foi essa sensação que eu tive. Mas de verdade agora, sem folclore, de verdade a entrada do Lucão, do Pablo e principalmente do Andrigo fizeram com que o Guarani melhorasse no jogo. Essa é a verdade. E o Daniel Paulista foi cirúrgico nas mexidas. E ele merecia a vitória. O Guarani merecia a vitória pelo segundo tempo que fez. Uma pena, eu lamento muito, mas repito, só a arbitragem ontem parou o Guarani. Porque se fosse no merecimento, o Guarani tinha que ter ganho o jogo. Muito bem, a gente volta a falar do Guarani daqui a pouco com você, ok, Marcos Luiz? É só chamar Júlio Nascimento. Agora são 11h59. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. E sem tempo para pensar no final de semana, a 35ª rodada começa hoje, segunda-feira, com um duelo direto pelo G4, Avaí e CSA. A bola rola às 8 da noite. Com os resultados do final de semana, o Botafogo é o novo líder, 62 pontos. Coritiba, 61 é o segundo. Avaí, com 57, é o terceiro. E o Goiás, 55, fecha o G4. CSA, CRB tem 54, Guarani 53, Náutico 48, Vasco 47, Vila 44, Sampaio 43, Cruzeiro também com 43, Operário e Ponte 42. O Remo tem 41 e o Brusque com 38 é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No Z4, Londrina 38, Confiança 34, Vitória 34 e o Brasil de Pelotas rebaixado com 23. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaaltopeças.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaaltopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte. O seu parceiro para toda obra.
é matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vamos com informações da Ponte, que conseguiu uma vitória fundamental ontem diante do seu torcedor, hein, Lupe? É verdade, Júlio. Um abraço para você, para todos que acompanham o Nossa Área. Foi uma vitória com cara de Ponte Preta, sofrida, suada, mas no final do jogo, a comemoração nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Afinal, foi a primeira vitória da Ponte Preta com o seu torcedor nas arquibancadas. E resultado importantíssimo em cima do CRB. Até porque a Ponte chegou aos 42 pontos, está na 14ª colocação e abriu 4 pontos de vantagem em relação ao Londrina, que abre o Z4 da Série B. Com isso, as chances aí de rebaixamento da Ponte Preta, elas diminuíram, só que na próxima quinta-feira a Macaca tem mais uma pedreira, mais uma parada dura pela frente contra o Botafogo e, se conseguir a vitória, praticamente garante a sua permanência na Série B em 2022. Falando a respeito da vitória contra o CRB, o gol da Macaca saiu no final do primeiro tempo. Leonaldi, que estava com o tornozelo esquerdo machucado, tanto é que saiu no intervalo, mas foi com o pé esquerdo que ele marcou o gol da vitória da Macaca. O CRB, se conseguisse a vitória contra a Ponte, entraria no G4. Só que na coletiva, o técnico Gilson Kleina falou sobre o estudo que fez em relação ao adversário e também a escolha por Fecim no início do jogo, na vaga do Marco Júnior, que ficou como opção no banco de reservas. Nós sabíamos dessa estatística, nós sabíamos que o CRB é uma equipe que sabe jogar fora de casa, porque eles têm, né, jogadores que têm esse controle. Ele optou desde o começo do campeonato com jogadores muito rápidos pela frente. Esse posicionamento do Diego Torres, nós trabalhamos muito para fazer o encaixe da marcação, e aonde que ele tivesse, nós tínhamos que diminuir, encurtar o espaço, porque ele é um jogador perigoso, é o melhor jogador do CRB, um dos melhores da Série B também. E eu entendi que quando ele não achou espaço por dentro, que eles fazem uma linha de 4, né? Quando essa bola não estava chegando, eu acho que nós fizemos bem o sistema defensivo, porque um zagueiro tinha que posicionar no Nicolas Careca e outro em cima do Diego Torres. Eu acho que o Iago teve bem essa leitura, e eu acho que alguns momentos que nós tivemos um pouquinho de dificuldade foi quando o Diego começou a jogar pelo lado. Mas daí nós não precisávamos mais encurtar essa marcação pelo lado, porque se ele está pelo lado, estava faltando um homem no meio campo. Muitas vezes o volante não conseguia aproximar, né? Então, quando ele vinha para o lado, nós tínhamos que ter um cuidado, uma precaução para o preenchimento de área, porque ele poderia cruzar. E a bola parada, é claro. Eu acho que é certeza que nós tivemos números importantes, porque nós neutralizamos a grande criação do time do CRB. E a equipe ela foi muito eficaz, entendeu muito que era importante, né, anular essa peça e conseguir jogar, né? Acho que no começo ali nós tivemos um pouquinho de dificuldade, aí entramos no jogo, conseguimos colocar essa bola no chão, que era um jogo intenso, era um jogo de muito encaixe de marcação, haja vista que eles fizeram isso, né? Trouxeram os 2 volantes para encaixar nos nossos meias, depois trouxeram o meia para encaixar no Iago, no primeiro volante, e nós tivemos que fazer alguns tipos de movimentações e mecanismos, mas que bom, fico feliz que o Léo fez mais um gol, fico feliz pela entrega e descansar para fazer uma semana também de vitória, que isso é mais importante, ciente que vão pegar também o líder do campeonato. Olha, a volta do Fecim é importante, né? É um meia dinâmico, é um meia muito intenso, é um jogador que tem muita qualidade, repertório, tanto é que quando ele se lesionou, né, nós tentamos ali uma situação, a gente sabe que o Fecim ele cresceu muito no campeonato, é um meia que pisa na área, é um meia que faz... eu entendo até que o crescimento dos pontas passa por o Fecim, porque o Fecim dá muita opção e aí muita bola entra para confronto, mas nós temos também bons jogadores. Hoje até conversei com o Camilo, que era um jogo que estava muito de trocação, assim, que nós tínhamos que estar pronto para uma transição, ainda bem que trabalha com jogadores assim que tem essa leitura. Hoje entrou o Thales para a gente tentar manter essa transição, manter a intensidade. A entrada do Marquinhos no segundo tempo foi muito mais porque é um atleta que está jogado, e se vocês analisarem, quando o Marquinhos saiu contra o Vitória, se desgastou muito no segundo tempo, com 15 minutos ele baixou muito o desempenho dele, e contra o Goiás não foi diferente.
né? Então, na reapresentação, nós temos um estudo, uma avaliação do departamento médico, da fisiologia, e aí os indicativos do Marquinho estavam muito alto, e nós temos que ter esse cuidado para não lesionar nessa reta final. Então, o Marquinhos entrou no segundo tempo, voltou a fazer a função que ele tinha, e o Léo, a gente fica feliz, né? Um prata da casa, um DNA para o Ponte Pretano, mais um gol, nos deu a vitória hoje, fez um golaço contra o Goiás. Espero que essa meninada aí, a cada jogo que passa, que a gente der oportunidade, eles possam abraçar, porque a gente sabe que a torcida da Ponte Preta gosta muito de jogadores de formação, e espero que o Léo possa recuperar, que a gente possa contar com o Léo quinta-feira, enfim. Mas senão a gente confia em todos do grupo para fazer um grande jogo contra o Botafogo. Esse é o técnico Gilson Kleina falando um pouco mais do adversário e também sobre essa mudança tática. A retirada de um volante, como disse o Gilson Kleina, por questão física do Marco Júnior, e a entrada do Fecim ao lado do Leonaldi e também do Iago Henrique, que foi mantido no time titular. Duas preocupações para o jogo contra o Botafogo. O próprio Leonaldi, que saiu no intervalo do jogo por conta de um problema no tornozelo esquerdo, e também o Ryan, que na segunda etapa precisou deixar o campo também com problema no tornozelo, só que no tornozelo direito. Os dois atletas vão passar por exames hoje à tarde na reapresentação da Ponte Preta. O resultado deve ser divulgado amanhã, mas Ryan e Leonaldi são dúvidas para o jogo contra o Botafogo, quinta-feira, às 7 horas da noite, mais um jogo no Moisés Lucarelli. Júlio. Bom, vamos lá, CH, uma vitória muito importante da Ponte contra o CRB, né? A Ponte consegue, até o Kleina fala sobre isso, né? A Ponte não só abre 4 pontos da zona de rebaixamento, mas ela empurra o Remo para a briga, ela traz o Operário para a briga também, e isso é importante. Quanto mais times estão envolvidos na briga, melhor para a Ponte, significa que está acirrado ali e ela consegue aos poucos melhorar a situação dela dentro da tabela da Série B, CH. E a próxima rodada, ela aponta 2 jogos que com certeza, eu estou falando teoricamente, vão ajudar a Ponte, não é? O Brusque vai jogar contra o Cruzeiro, se eu não estou enganado. E se eu não estou enganado, o Londrina vai jogar contra o CRB, os dois fora de casa. Então, com certeza, se a Ponte pontuar contra o Botafogo, contra o líder, não é negócio ruim desde que esses dois percam. De qualquer maneira, tem que jogar para vencer. Sobre o jogo, eu não gostei do que vi de novo. O time está jogando muito mal. Mal. Resultado fantástico. Fantástico, ponto. O time lutou muito, como sempre. Não se entrega, time brioso, time que respeita a camisa da Ponte, não tinha muito o que fazer na parte tática, enfim. Mas futebol dos dois times, tá? O jogo tecnicamente foi um sofrimento. Sofrimento. Eu nem esperava algo diferente, tá? O que eu esperava é que a Ponte conseguisse vencer, ela venceu. Ponto. Objetivo alcançado. Página virada. Agora, qualidade de jogo, apresentação, entrega técnica, o negócio foi sofrível. E quando saiu o Ryan para entrar o Idinei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, de qualquer maneira, o que vale são os 3 pontos, mas o desempenho do time, e não é nessa partida contra o CRB, tá? Já vem numa sequência de desempenhos da Ponte muito sofrível. Muito. E o Gilson sabe disso. O importante nesse momento é vencer. Eu já fiz esse comentário. Mas precisa caprichar um pouco mais na tranquilidade. Eu acho até que o time teve tranquilidade, mas quando tem a posse de bola precisa ser menos ansioso. Algumas escolhas que são feitas, a gente não consegue entender, né? Tá jogando em casa, do lado da torcida, não tá enfrentando o Milan. Não tá enfrentando o Real Madrid. Nem o Manchester. Não tá. Sabe, tem um pouco, põe a bola no chão, sabe, respira fundo. Mas de qualquer maneira o objetivo foi alcançado, o time está de parabéns. Esse time realmente é muito, repito, brioso, está mobilizado. E eu tenho, como eu já falei isso lá atrás, eu tenho certeza absoluta que a Ponte vai escapar antes da última rodada. Antes eu só falava que ia escapar. E vai definir a sua vida de permanência mais rápido do que as pessoas pensam. De qualquer maneira, está de parabéns. Eu acho que tem que ser ressaltada essa entrega, jogadores cheios de problemas extracampo, uma pressão terrível, a história da eleição, salário atrasado,
e os caras estão aí dividindo com paralelepípedo, dando rabo de arraia e o mais importante, honrando a camisa da Ponte. A Ponte está de parabéns, Júlio. Pois é, né? Aqui os torcedores da Ponte preocupados com o Leonaldi, né, Lupe? Muitos torcedores aqui apoiando aí o Leonaldi, torcendo para que ele se recupere bem. Leonaldi joga mais que o Casemiro, a amarelinha já nele, o Marcelo Pimentel faz aqui a brincadeira. Júlio, empate contra o Botafogo será um ótimo resultado, porque o Londrina pega o CRB em Alagoas e o Vitória pega o Vasco. Confiança joga contra o Náutico, o Brusque pega o Cruzeiro, Tande e Negrão. Muito bem lembrado. Bom que a Ponte joga depois de todo mundo, eu acho, hein? Mais uma vez, né? A Ponte encerra a rodada de novo, né, Lupe? De novo, ela ontem entrou em campo já sabendo do que precisava, né? Era a vitória, é lógico, porque a rodada foi muito boa para a Ponte Preta. E mais uma vez a Ponte vai fechar a rodada, a 35ª. É isso, né? 35ª rodada. A Ponte fecha na quinta-feira, às 7 horas. Todo mundo já vai ter atuado. Então, é mais um fato bom para a Ponte Preta, que vai entrar em campo sabendo dos resultados. É isso aí, ó. Inclusive aqui o pessoal tá confiante que o Leonaldi vai conseguir voltar o mais rápido possível para a equipe da Ponte Preta. Daqui a pouco você volta... Oi, pois não, Lupe. Só um detalhe, a imagem que eu vi ontem eu fiquei um pouco preocupado. Acho que os torcedores que também viram a volta do Leonaldi, que saiu no intervalo, ele estava ali com o apoio de um membro da comissão técnica, mancando com uma bolsa de gelo no tornozelo. Então ele vai passar por exames, repito, e a gente traz aí algumas novidades no Bandeirantes Esportiva de hoje ou até amanhã a respeito da situação do Leonaldi e também do Ryan, que são dúvidas para o jogo contra o Botafogo, Júlio. Maravilha, daqui a pouco tem mais da Ponte, agora são 12 horas e 17 minutos. Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Bem, meus amigos, em julho de 2002, chegava aqui para ser nosso comandante o amigo Batista. Uma baita contratação na época. 15 de julho de 2002, a estreia do amigo Batista. E a partir dessa data, nós deixamos de ser Rádio Educadora de Campinas para ser Rádio Bandeirantes de Campinas. Desde 1933 era a Rádio Educadora. Batista chegou, julho de 2002, Rádio Bandeirantes de Campinas. E o Batista ficou 18 anos na Rádio Central. E ele trouxe consigo da Central Valdemir Gomes, o famoso Tigrão, Silvio Antônio, narrador, que infelizmente já nos deixou,
e os repórteres José Henrique Semedo e Felipe Blanco. Só que depois o Felipe Blanco foi para a TV, hoje ele está na Sport TV e lá ele é Felipe Diniz. Olha, 3 meses depois da chegada do Batista, teve um derby no Brinco de Ouro. E o tabu foi quebrado. A Ponte ganhou do Guarani depois de 15 anos. 28 de outubro de 2002. 15 anos depois, a Ponte ganhou do Guarani e o microfone Bandeirantes estava lá. Léo tentou recuperar, tocou atrás, vem pra bola pela meia direita, domina Alex Oliveira, tocando por dentro pra Basílio. Basílio dominou, girou, num drible serpenteando, deu um tapinha na bola, rolou pra dentro da grande área, vai pra Alex Oliveira, pênalti! Penalidade máxima para Ponte Preta. Bruno Quadros cometeu. Alex Oliveira penetrou, foi para dentro da grande área. Por baixo veio Bruno Quadros. O árbitro Paulo César de Oliveira apontou a marca da Cal. 43 minutos. Valdemir Gomes, o da palavra. Passa alguma dúvida para você? Foi pênalti ou não, Tigrão? Não, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E para você, Flávio Araújo, olhar eletrônico, foi pênalti, Flávio? Foi pênalti sim, mas de qualquer maneira, condene-se o Bruno Quadros, numa atitude intempestiva, um carrinho dentro da área, rente a linha de fundo. Elivelto vai para a bola para fazer a cobrança do pênalti. Mãos na cintura, perna esquerda para a batida, a bola na marca da Cal. Edervan no centro do gol, com os braços abertos. Momento de expectativa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O tabu será quebrado. Aí vem Elivelto, ele está autorizado para fazer a cobrança. Vem para a bola, partiu o pé esquerdo, bateu, é gol! 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 Da Ponte! Na marca de 44 minutos, etapa final do jogo. Elivelton, um sentimento de confiança bateu no seu corpo. Ele correu com a perna canhota, bateu e a bola foi morrer no fundo do gol pelo alto de Edervan. Elivelton marca e levanta a nação Ponte Pretana no Brinco. Elivelton, 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 camisa 6. Ele é o autor do gol. Amplia. Ponte Preta 4, Guarani 2. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade.
Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Iga Atacado, um hortifruti recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos, com preços muito mais baixos. Cebola nacional, somente R$ 1,89 o quilo. Cenoura, só R$ 1,98 o quilo. Pêssego nacional, R$ 6,59 o quilo. Maçã nacional, apenas R$ 3,49 o pacote de 1 quilo. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta, dias 9 e 10 de novembro. Pague com cartões alimentação ou muitas outras opções. Confira em iga.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos, só vende barato quem fabrica. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui o Nossa Área desta segunda-feira, na sequência, edição nacional com Elia Júnior e toda a equipe da Bandeirantes. Eu volto às 5 horas no comando do Bandeirantes Esportiva. Agora é na Grande Área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil! Esta é a rede Bandeirantes de rádios para você, começando mais uma semana, unindo esta imensa nação neste dia 8 de novembro, semana de Fórmula 1, semana de grandes expectativas para o Grande Prêmio do Brasil, agora Grande Prêmio de São Paulo por conta da exigência da Prefeitura, mas sempre será o
o grande prêmio desta imensa nação, e estamos unindo esta nação para que aqui você tenha a melhor informação esportiva. E vamos começar com um técnico que, a partir do momento que parou de inventar, não parou de ganhar. É impressionante. Acertou a mão. Alô, Abel Ferreira. Nossa mentalidade, eu tenho dito isto, é jogo a jogo. É preparar o próximo jogo e prepará-lo por forma a tentar vencer. E quando chegar esse jogo, nós vamos seguramente prepará-lo com a forma que tem que ser. Temos duas opções para o lado direito, vamos ver qual é aquela que nos serve, ver jogos que fizeram, esperar que o Mike venha para estar com o menino, os dois bem competitivos, perceber qual deles vai estar disponível, ou outro, depende das ideias do próprio treinador, mas como digo, nós temos que nos preparar através de cada treino e de cada jogo. É assim que nós nos preparamos, é disso que nós nos alimentamos. O Palmeiras, o treinador do Palmeiras, os jogadores de Palmeiras alimenta-se de muito trabalho, de muitas renúncias e de vitórias, porque a gente já sabe que no futebol tudo muda muito rápido. No futebol, e então aqui, tudo muda muito rápido. E nós temos que manter o equilíbrio e o foco naquilo que são os nossos objetivos. Sabemos também que vivemos um período de transição de direção, mas a minha mensagem para os jogadores é focados naquilo que controlamos. O que se passa fora, questões políticas do clube, e foquem só em dar o vosso melhor a cada treino, a cada jogo, e preparem-se para estar prontos para ajudar a equipa sempre que for preciso. E é isto que os jogadores têm feito, e volto a repetir, estamos fechados, focados e com fé na vitória a cada jogo que nos vem pela frente. É isso aí, o Abel tem muita qualidade, academicamente é muito preparado, tem muita entrega, né? Não for assim, não teria aí a maioria do seu tempo passado dentro do CT, dentro da academia do Palmeiras, tanto ele quanto a sua comissão técnica. É uma entrega realmente muito grande. Aliás, não é virtude só do Abel essa entrega. Se você quiser ser um treinador de qualidade, independentemente do seu conhecimento, da equipe que você comande, hoje não tem mais como não ter entrega em 100%. Ou seja, por isso que o Cuca é muito diferente. O cara, em todas as vezes que eu estive para entrevistá-lo, ele me mostrou o seu quarto dentro do CT. Isso vale para o Santos, vale para o Palmeiras, vale para o Atlético Mineiro. Em todas as oportunidades que eu tive a chance de poder conversar longamente com o Cuca antes da pandemia, presencialmente, eu sempre estive no CT e o Cuca sempre morando no CT. E treinador que é aquele que chega lá 2 horinhas antes do treino, vai embora 1h30 depois, esse já é o que não dará certo, porque o envolvimento do futebol hoje demanda horas de trabalho, demanda estudo, reunião de avaliação. Isso independe do treino que você aplica ali naquele período de 1h30, de 2 horas, porque o jogador ele não pode ser muito exigido por conta do seu desgaste físico, mas a mente do treinador, essa não tem espaço de exigência, essa demanda tempo, entrega, reunião de trabalho, e o treinador que não entender isso não vai vingar. Ô Silvinho,